Eu vou mostrar agora para você como gerar intervalos de valores em linguagem Python. E para isso usaremos a nossa querida função range, que eu já trouxe vários exemplos aí ao longo dos vídeos anteriores, porque essa função é extremamente útil. Com apenas uma função simples como essa, você pode criar coleções de elementos, coleções de valores para os mais variados fins em programação. Vou trazer mais alguns exemplos agora para você. Então aqui é a versão Python usada neste trabalho, e aqui eu vou criar um loop para percorrer a função range com os números de 1 a 10. Como assim, instrutor? Eu estou vendo 1 a 11, não 1 a 10. Sim, é porque a função range ela tem o valor exclusivo aqui no final. Ou seja, você coloca o intervalo de valores que você quer. Nesse caso, o primeiro valor, que é 1, e o segundo valor é até o limite que você deseja. Só que o segundo valor é exclusivo. Ele não entra no resultado final da função range. Então, se eu quero os números de 1 a 10, eu coloco os valores, o intervalo, entre 1 e 11. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Nós também podemos, por exemplo, definir o salto, que é o terceiro parâmetro dessa função. Então, por exemplo, eu estou agora criando um range, que é um intervalo de valores, que começa com 50. Vai até 101. Então, de fato, vai até que número? Até o número 100, não é isso? Porque o segundo é exclusivo. Só que eu vou saltar de 2 em 2. Para quê? Para pegar os números pares. Executa e aí está o resultado para você. Veja que ele começa com 50, conforme eu pedi, vai até o elemento antes do 101, que é o 100. Só que ele fez isso saltando de 2 em 2. Na sequência, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora usando valores negativos. O que será que acontece nesse caso? Ele imprime os valores negativos que você pedir, nenhum problema. Veja que eu quero os números pares negativos entre 0 e menos 20. Então, nesse caso, eu disse o seguinte, olha, eu quero menos 20 como limite final, comece com 0, mas vá fazendo de menos 2 em menos 2. E é isso que ele fez e entrega o resultado final. Veja como isso aqui é o que eu venho falando, né? A questão da criatividade do desenvolvedor. A sintaxe da linguagem, se você observar a sintaxe, o loop for, que eu já expliquei para você, o contador i, a cláusula in, que é o dentro, né? Ou seja, pertence, e agora a função range com o número de elementos. O que você pode colocar na função range depende do que a sua criatividade permitir. Você pode colocar na função range, por exemplo, listas de elementos, você pode colocar variáveis, você pode colocar, por exemplo, salto negativo, salto positivo, e aí você vai combinar esses elementos até chegar no resultado que você precisa. Mais um exemplo. Eu vou pegar o comprimento da lista, hein? Estou usando a função len, que eu já tinha explicado aí no capítulo anterior. Eu vou colocar, então, na variável lista tamanho. E olha só o que eu vou fazer, hein? O loop for vai percorrer a minha lista de elementos, que começa com 0 até o tamanho da lista. Qual é o tamanho da lista? Está aqui, na variável. Como eu disse, você pode combinar a função range de várias formas diferentes. Isso te dá autonomia para você realizar qualquer tipo de operação que você precisar no seu dia a dia. Executa e lá está o resultado. Isso também é uma forma de você automatizar o processo. Aqui eu estou trabalhando com uma lista de 4 valores. Mas se eu não soubesse o tamanho exato da lista, meu programa que vai preencher uma lista, ok? Eu percorro, por exemplo, o conjunto de dados. Estou fazendo lá um trabalho de análise. Percorro um conjunto de dados. Vou extrair, por exemplo, somente os números positivos dessa lista. Eu sei previamente quantos números eu tenho? Não. Eu só vou saber ao final da execução do meu programa que vai gerar a lista. Então, quando gerar, eu vou lá com a função len, pego o tamanho e uso no range. Aliás, fazemos isso o tempo inteiro, por sinal, em análise de dados. Vamos automatizando todo o processo. No próximo vídeo nós continuamos. Até lá.